começando mais um Positive Surf e o nosso convidado de hoje tem 10 anos no circuito mundial Tube Rider, exímio Tube Rider, entende tudo de tubo, local de Itacoatiara. Guilherme Erdi, quanto tempo eu não te vi, Erdi? Poxa, faz tempo mesmo. Você tá escondido em Itacoatiara? Ah, né? Dentro dos tubos. eu ia pegar não exatamente esse gancho. É o lugar. Quem tá em casa aí fica a vida toda esperando se tornar um surfista profissional, viajar o mundo inteiro, pegar aquelas ondas paradisíacas, aí ao mesmo tempo as pessoas esquecem que é um trabalho, né? Exatamente, né? Corre assim em paralelo, né, a cobrança de você querer, né, às vezes estar em casa e ter que partir, né, deixando família, deixando amigos, né? É uma vida maravilhosa. Eu realmente assim sou muito grato por poder viver um sonho, né? Porque isso foi um sonho de criança que eu fui trilhando, buscando, e quando eu me deparei, estava, né, classificado. Em 94 eu me classifiquei para o WCT, né, final de 94. E tipo, cara, tava vendo que eu primeiro ia correr um campeonato em Gilead, que eu ia estar competindo contra Tom Carroll, com Damian Hardman, Barton Leach, pessoas que eu vi, né, competindo de criança, que olhava lá no Real, se olhava, caraca, esse cara, não sei o quê. Olhava lá na Alternativa, na Barra. Exatamente, né? Eu fui no Sandec, vi esses caras todos, eu era, criança, cara, era moleque. Então, assim, eu sonhei com aquilo e, de repente, eu me vi dentro desse mundo. E com mais ou menos 5 anos, eu, já estava me perguntando o que eu estava fazendo, se era aquilo mesmo, por conta, né, a gente corria 2 circuitos, que era o WQS e o WCT, depois que houve a mudança, né, não sei se a galera sabe, antigamente a SP era aberto, tinha a triagem, back 14, depois 16, depois de um tempo eles dividiram e foi top 44, né, e foi quando eu me classifiquei. Então, para você se manter na elite, você podia correr os 2 circuitos, né? Que é o Ou você estava bem na elite e ficava lá entre os 16, exatamente, né? 16, 20, alguma coisa assim? Entre os... era 44, era 28, né? Acho que 28. Os 28 primeiros continuavam. Os 16, os 16 trocavam. Exatamente. Então, a gente tinha a possibilidade de competir o WQS. Não tinha tanta grana envolvida, né, cara? Na verdade, era, $15 mil o primeiro do WCT. Do CT, isso. Entendeu? Nossa. Então, do WQS você ganhava 4 mil, 5 mil. E os patrocínios não eram tão grandes quanto são hoje. Não tinha nada disso. Era outra realidade, né? Não tinha outros patrocinadores que não fossem dentro do Surfwear. Né? Hoje, né? Não, e hoje, engraçado que hoje não tem marca de Surfwear para patrocinar. Mudou completamente. Então, assim, era muito complicado, porque a gente tinha necessidade de estar competindo nos 2 circuitos. Então, assim, a gente passava, 10 meses no ano viajando. Às vezes fazia uma viagem que você não estava muito afim, ficava 2, 3 meses fora de casa, né, sem poder voltar para casa, porque às vezes não tinha tanta grana, e, né, aquelas dificuldades que, né, a gente foi passando aí até hoje. Ficava na casa de amigos, às vezes, né? A gente aproveitava, né? Com 5 anos eu comecei a buscar mais essa coisa de ver os amigos, de às vezes ir para a França, poder fazer um turismo, né? Aproveitar a oportunidade que eu estava tendo, né? Às vezes as coisas que eu estudei na escola, caraca, cara, eu tenho a oportunidade de estar passando por Paris e poder, né, ver aquilo, né, que eu estudei. Então, a história. Então, eu comecei a realizar isso, né? E aí a coisa ficou mais colorida novamente. E aí foi tudo ficando melhor. Eu também amadureci dentro da competição, consegui me manter mais dentro do WCT, focar mais, porque acaba se tornando meio que um vício, né? Você, né, vê o circuito como um todo, vê as oportunidades de fazer uma grana. Né? Hoje em dia é diferente um pouco, né? Tem muito mais dinheiro envolvido, os patrocinadores, né? Obviamente quem tem, porque nem todo mundo tem, né? O funil apertou, né, em todos os sentidos, mas a galera tem mais grana envolvida. Então, assim, a gente tinha que olhar por todos os lados e aproveitar da melhor forma possível, né, cara?
Você falou de fazer grana, é lógico, quando a gente compara o surf atual com o surf ali na década de 90, falando de dinheiro, é um negócio completamente diferente. Mas você conseguiu fazer uma grana? Por exemplo, o Renan é um que conversa com ele e fala, cara, eu dava, lógico que não era um Gabriel Medina, mas guardava, investia, tinha esse cuidado de pensar no amanhã, não viver e torrar tudo. Como é que você lidava com dinheiro naquela época? É assim, eu sempre fui preocupado sim, com o futuro, né? Toda a grana que entrava eu procurava não gastar o menos possível, né? Porque é sempre muito tentador, né? Você está passando lá pelos Estados Unidos, né? O país do consumo, e você às vezes ganhou uma premiação e, quer comprar um eletrônico, quer comprar, naquela época, muito CD, né? Muita música. A gente gostava bastante de comprar, né, as novidades. Então, passando muito tempo fora de casa, né? Então você tinha que buscar, né, diversão, buscar as coisas. Não tinha celular, né? Você não ficava perdido no celular, não tinha nada disso. Então a gente buscava outras formas, né? Mas eu sempre pensei, né? Desde que eu fechei o meu primeiro patrocinador, eu sempre, né, por orientação dos meus pais também e meus irmãos também, de buscar, né, salvar a maior parte, mas também não deixar de viver. Então, assim, eu procurava, né, estar bem, né, eu viajava muito com o Peterson, então a gente buscava, às vezes, ficar um pouco mais isolado, ficar como se a gente estivesse em casa, cozinhava muito em casa, que é muito mais barato, né, procurava salvar a grana de uma maneira onde pudesse, né, voltar para casa com dinheiro, porque senão não fazia sentido, né, você correr o WQS, correr o WCT, né? E não voltar para casa com uma grana. Então a gente salvava, né? Eu pude, né, junto com meu pai, me ajudou muito a fazer alguns investimentos, comprar, né, terrenos, coisas que no futuro viesse, né, a dar frutos. Algumas coisas estão se realizando, né, mas nem por isso, né, eu deixei, assim, tenho essa tranquilidade de, não, agora eu sou aposentado e vou viver de renda, né? Acho que um dia isso talvez possa dar mais um respiro. O Gabriel, se parar hoje, ele está aposentado. Mas é outra realidade. Não, sim, estou dizendo, a diferença é essa. Sim, eu acho que, né, tanto ele quanto a maioria do Ítalo, o Filipinho, né, eles absorveram, eles vieram no momento que a gente já sabia que isso viria a acontecer, graças a Deus, né, que continue assim e que abra mais espaço para que outros tantos talentos possam ter essa mesma tranquilidade, né, cara? Talvez agora, né, com as Olimpíadas, né, isso venha abraçar mais talentos, né, e a coisa ficar melhor, né? Mas assim, não é fácil, né? Eu acho que o mundo ele é muito tentador, né? Eu acho que é muito fácil você gastar o dinheiro, né? Você tem muitas possibilidades. É a questão mesmo de você ter consciência, né, de fazer, de se prender em um investimento, né? Eu fazia muito isso, né? Tipo, vou comprar uma sala comercial e tantos por cento do meu salário já vai, eu já nem via. Então, né, já sabia que eu tinha um valor, né, determinado para o custo do circuito, uma parte que ficava do meu salário, eu já sabia que eu não contava com aquela, porque já ia para o pagamento, já ia direto, nem via, né? E aí ficava vivendo um pouco ali daquela grana que eu recebia. Então, assim, era até o lado positivo de, tipo assim, da minha própria cobrança, né? De me dedicar cada vez mais, de estar treinando sempre, de estar buscando estar saudável, né? Acordar cedo, né? A gente tinha muito, né? Assim, de ser o primeiro, entrar na água, o último a sair da água, sempre estar treinando, não tem onda, vamos fazer um trabalho físico, né? A gente não tinha a possibilidade, né? Como a garotada hoje tem de viajar, né, com filmmaker, com tudo isso. A gente tinha esse sonho, já tinha essa, né, consciência de que esse era o caminho, né, para se buscar a evolução.
Mas, assim, a possibilidade financeira não existia. Entendeu? Até porque um filmmaker, outro dia eu recebi umas fotos de um amigo meu, do Tomás, que era da Alternativa, a gente em 91 no Havaí. E tem uma foto minha, eu tenho que te mandar essa foto. Uma foto minha com uma câmera em VHS. Filmmaker trabalhando. É, desse tamanho, a câmera Pois desse é. tamanho aqui, uma câmera de VHS que era amadora, total, né? Era... Quer dizer, levar um filmmaker pra coisa é uma coisa impensável, né? Assim, depois de um certo tempo, já, né, dentro do WCT, com o Clebinho, Aham. a gente teve muitas ideias que hoje se tornou realidade, né? Tem programas aí do circuito, né? Todo esse acompanhamento que, né, que acho que o Gabriel foi o primeiro, né? De estar ali com a família e tudo está acontecendo e isso se abriu. A gente teve essa ideia, só que Não tinha como viabilizar, né, né? o patrocinador tinha que bancar. Na época, meu patrocinador, né, que é até hoje, né, a HB, ela fazia parte, né? Até hoje, HB? Eu, assim, que não assim, é um apoio. Sim, mas continua Mas sendo. eu, assim, estou correndo nos campeonatos Master, né? Agora teve, né, a CB Surf reeditou aí um circuito brasileiro Master. Aí entrei em contato com eles e falei, cara, pô, não fechei nenhum contrato com ninguém e tal, não sei o quê, vamos trazer isso de novo. E os caras toparam. Né, eu tenho alguns apoios lá também em Niterói, da galeria, um outro amigo também que tem uma marca de surf, que é a Dreaming, a roupa de borracha, Truz, e aí eu fiz um amontoado aí para poder, quando tem um custo, né, não ter que tirar do bolso, né? Porque aí fica complicado, né? 2 filhas, conta para pagar. Mesmo. Aí vai competir Conta o Marco de e fala, luz, pô, assim não dá, né? já não tem grana envolvida, tem que se dar bem no campeonato. Tem Assim premiação boa lá? Como é que é? Cara, assim, tem uma premiação, é legal, acho que dá para ser melhor, assim, mas eu entendo assim, que o momento do surf, o resgate, né, do surf brasileiro é um trabalho muito árduo, né, apesar de ter uma grana, eu acho que envolvida, é uma grana alta, mas se parar para pensar em tudo que tem que se fazer no Brasil, não é tanta grana assim, né? São muitos estados, são muitos talentos, é muito trabalho. Mas eu acho que dá para concentrar. Tem que fomentar a galera nova, né? A exatamente. Também os empresários também enxergar que aquilo é legal. Eu acho um circuito muito bacana, né? Porque você busca alguns nomes que já têm um histórico bacana. Então, assim, você, né, colocar o Fabinho, colocar a mim, Jojó, né, buscar o Renan, buscar o Peterson, o Neco, o Teco. Você traz um outro público, um público mais velho que tá afim de ver essa galera. Exatamente, Choca Júnior, Mandinho, se começar a envolver todo mundo que já teve dentro do WCT e conseguir trazer isso, eu acho que... Tem que envelopar com uma história legal que fica interessante para todo mundo. Exatamente. Então, eu acho que assim, tem um lado bacana e sem contar também que tem que também pensar na galera que foi profissional também, que é o que está acontecendo. Né? Então, assim, os campeonatos, eles são longos, né? Eles têm, assim, acho que todas as categorias, se eu não me engano, passa de 40, 45 atletas, então o campeonato fica... Muito complexo. Tá bem grande. Você comentou aí que você já imaginava que o Brasil viraria a potência que é no surf, lá na sua época. O que você acha que a geração, vamos botar assim, do Adriano para cá, virou? Que aconteceu? O que você acha que mudou nessa geração? O que essa geração fez de diferente que você acha que aconteceu, que o título mundial, enfim, chegou? Eu acho que, na verdade, eles já assim, né, botando a referência como a geração do Adriano, foi que eles já vieram desde mais ou menos 12 anos, 13 anos de idade, com um trabalho já mais profissional em cima, né? Uma preparação, né? Você vê, a minha primeira vez que eu fui para o Havaí, eu tinha 18 anos, já no ano seguinte eu estava dentro do WCT. Caramba! Entendeu? Então, assim, eu fui para a Indonésia, fui em 92, né? Eu tive a chance logo depois do Mundial Amador da França, né, como um sonho, mas não fui, né, uma coisa direcionada como eles tiveram. Então, acho que isso já fez uma enorme diferença, né? Tá com
pessoas direcionando a carreira deles para que eles se tornassem campeões mundiais, né? Então, assim, a gente sempre teve talento, né? A gente falar que o Brasil não teve talento, pô, desde a década de 70, né? A gente olhar lá para trás, pô, a gente teve professores de competição, aí Daniel Friedman, pô, Bocão, Rico, né? Aí vem a nova geração aí sem contar dos Big Riders, né? Junto que andavam. Aí tem nos anos 80 o Fred Dorey, Cauli Rodrigues, esses caras. Pô, o Fred, eu lembro foto dele dando aéreo naquela época, né? Aí vem Dadá Figueiredo, vem o Tatuí, vem Pedro Miller, né? Aí já um pouco mais recente. Aí já veio o início do Vitinho, Fabinho, circuito brasileiro, né? E aí veio essa outra geração do Teco, cabeçando Teco, Fabinho, né? Aí veio, né, Vitinho, que meio que começou um pouco junto, já mais moleque. Aí depois veio a minha geração, né, dos anos 90 ali. E depois veio, né, acho que teve um gapzinho aí, né, do Léo Neves. Aí veio o Raoni, que também eram, assim, são, né, que estão, né, surfistas extremamente talentosos, né? Então, assim, acho que possibilidade de termos, né, lá atrás campeões mundiais, acho que por talento, sim. Mas eu acho que talvez a gente não estava preparado, né, para isso, né? A gente tinha uma barreira, né, para quebrar, né? Eu acho que a minha geração, a gente sofreu muito porque batia muito de frente, muito, mas muito mesmo. Porque era uma coisa nítida, era tipo assim, papo de subir várias vezes no palanque, né? Era uma coisa assim muito, fervia. Então... Você está dizendo o quê? De briga? Julgamento. De julgamento. Subir no palanque julgamento. Eu já vi a imagem, já você subindo assim. Coisas que acontecia que a gente olhava e falava, cara, tipo assim, não dá, entendeu? E coisas que às vezes a gente via acontecer entre as baterias, não era só com os brasileiros, que a gente tomava a dor dos amigos, né, que tava ali, a galera, precisando fazer dinheiro, entendeu? Então, assim, no surf o cara tinha vencido, mas, entendeu? Não ser um queridinho ou não tá ali dentro de um filme de surf, porque tinha isso, né, cara? A gente não existia brasileiro em filme de surf. É verdade. Entendeu? A gente não fazia parte, né, das grandes marcas, né? Era até visto de uma forma ruim, por quê? Porque a gente passou uma época no Brasil que os caras se aproveitavam das marcas e faziam uma pirataria, e os caras, em contrapartida, falavam assim, não, meu irmão, tu vem de lá, cara, aquela coisa lá, um país de problema, cheio de coisa e tal, nossa parada aqui... Contextualizar, as marcas americanas e australianas, elas eram copiadas aqui no Brasil. E aí a mesma marca, vou dar um exemplo aqui, deixa eu olhar, Lightning Bolt. Lightning Bolt era uma marca americana, tradicional e tal, e tinha a Lightning Bolt brasileira. E aí, sem os royalties. Sem os royalties, sem nada. Aí os caras, peraí, tô vendendo lá, né, produto igual. Eu existo lá e não sei. Foram inúmeras marcas, várias, acho que isso aconteceu. Quase todas copiadas. E isso, de uma certa forma, queimou o filme. A Hang Loose era a única marca brasileira genuinamente brasileira. Exatamente. E que acabou exportando. E aí acabou mudando ali um pouco a história, né? Porque o Alf, ele teve essa sacada, tinha poder, né, financeiro para que isso acontecesse, tornasse realidade, juntou dois atletas fenomenais, né, o Teco e o Fabinho, e ali começou a se desenhar uma nova história para o surf brasileiro em relação ao mundo, né, assim, porque acho que a gente sempre teve, né, bons representantes, né? A gente olhar para trás, a gente vê que tinha uma galera que surfava onda grande, a galera de atitude, muitos profissionais, né? O Roberto Valério, né? Valério, era super querido, rico. Eu tive a oportunidade, minha primeira vez de ir pro Havaí com o Rico. Então, eu chegava lá, fui nos locais, os caras, tudo assim. Os caras olhavam assim, Rico, quem é esse Raul aí, né? Literalmente, né? Raul, né? Eu, ficava na minha, quietinho, ali, mas assim, super bem tratado, não fui hostilizado, nada disso, era mais
né, no sentido da palavra mesmo, Raul, né? Forasteiro, cara de fora, né? Porra, branquelo desse jeito. Cara de australiano, né? Não tinha jeito, né? Então, mas fui super bem tratado, tava com o Rico, então eu vi que até hoje ele tem, né? O Rico é embaixador. É um embaixador. Então, assim, a gente... E tem outras pessoas também que eram mais malucos, né? Digamos assim, né? Mais um go for it, assim, que também são respeitados, mas de uma outra forma, né? Então, assim, acho que a gente é bem servido de todos os lados. Mas, assim, é muito bacana ter esse lado profissional e poder, né, começar a viagem, principalmente para o Havaí ali, aquilo, né, me mostrou, assim, já tinha um pouco isso, né, de chegar nos lugares de uma forma mais respeitosa, e fui aprendendo, né, vendo que realmente esse é o melhor caminho, né? Então hoje, assim, né, onde eu vou, lá no próprio Havaí, na Austrália, então assim, é isso que eu digo que, assim, que foi o melhor, né? Eu tive com o Matheus lá, com meu sobrinho na Austrália, já tem tempo, já passou uns anos, mas foi legal poder rever algumas pessoas, alguns amigos, pessoas às vezes que eu nem lembrava, que era cameraman, que fazia e teve no campeonato e lembrava de coisas, assim. Então, acho que por essa atitude de você, né, tá sempre, né, em bom astral, em poder conversar, independente, né, da história, né? Você comentou aí do julgamento e, querendo ou não, no surf é um tema que sempre estávamos conversando sobre isso polêmica. Antes de começar, né? Bateria da Tatiana. Queria que você falasse do que você acha do julgamento, e é uma coisa que não é de hoje, e não sei se vem de hoje, mas o brasileiro tem uma mania muito grande de sempre achar que tudo foi roubado. Sim, se brasileiro perdeu, foi roubado. Brasileiro perder é difícil. E eu queria saber a sua opinião sobre julgamento. O que você acha? Que não tinha num grupo que não tem nada a ver de empresário. Pô, esse campeonato não existe, não pode ter uma bateria pro Medina e ele não pegar onda. Que nem tem um campeonato de futebol sem bola. Falei, não, gente, não é bem assim, tinha onda. Tanto que o outro pegou. Ele pegou 2 ondas, a competição também é isso. Bom, a gente lida com a natureza, né? Então, eu, assim, tem a minha opinião, que eu acho que o tipo de competição das Olimpíadas, eu acho que cabe muito bem dentro de uma piscina de onda. Entendeu? Eu também acho. Eu acho que, né, um dos quesitos é a igualdade de competição. Então, assim, a gente tem um exemplo claro hoje que houve com o Medina, né? Pô, o cara não ter a chance de dar uma resposta, pô, como assim, né? É melhor estar numa onda igual para todo mundo que não ter onda. Exatamente. Então, assim, e eu vejo que hoje, né, o esporte, ele evoluiu, né? A gente tem atletas, eu acho que o Medina é um dos maiores exemplos dele, o Ítalo, né, o Filipinho também, onde você treina até repertório, né? Então, acho que a piscina, ela te dá essa condição. Então, assim, o cara... Eu acredito que esse vai ser o futuro, né? Eu acho que não, obviamente nada vai substituir, eu acho que a piscina não substitui de forma alguma. Mas para a Olimpíada em si, né? Mas algumas competições, inclusive dentro do circuito mundial, eu acho que faz diferença. Dentro do circuito mundial também? Eu acho que uma etapa, 2 etapas, eu acho importantíssimo. O Catar, os Emirados Árabes, toda aquela área ali, os caras são loucos, Dubai, querem investir em turismo. Imagina um campeonato de surf valendo WSL. Mas acho que provavelmente o Finals vai acontecer lá em breve. Não vai demorar muito. Não tem como fugir disso. Primeiro, tem dinheiro pra caramba. Peraí, quanto é que estão recebendo? Pago 12 vezes a mais e ainda sobra mais 20 vezes. Não vai demorar muito. E é o seguinte, qual é a piscina? Mas qual a onda que você quer? Você quer piscina com ondas diferentes? Os caras vão inventar isso. Eu acho que ainda tem um caminho grande, né, de evolução, né, para essa geração de onda, né? Porque hoje a gente se gasta muita energia, mas hoje a gente já está tendo cada vez mais energia solar, né? Estamos conseguindo captar, né, e usufruir, né, cada vez melhor, né, mais evoluído. Então acho que a tendência é a gente gerar ondas maiores, e eu acho que isso é inevitável, né? E aí, voltando para a questão do julgamento,
eu acho que você diminui muito a questão da subjetividade. Na piscina? Na piscina, entendeu? E que eu acho que isso na última competição bem polêmica na piscina ficou muito claro, né? Que os caras resolveram de uma hora para outra julgar mais um surf tradicional de borda, né? Um surf de cave, e meio que deixaram um pouco de lado as manobras aéreas, tipo assim, de uma hora para outra, né? Então, assim, e isso se estendeu para o início desse ano. Né? Então, eu vejo que, tipo assim, eu não sei se isso foi, né, uma coisa meio que direcionada. Vamos falar. Você acredita nisso, Erdi? Que pode ser direcionado esse pensamento? Você, como uma pessoa que viveu o circuito mundial. É muito difícil você apontar aqui, dizer com a certeza. Mas na sua cabeça mas existe aparentemente existe uma tendência, entendeu? Existe uma forma, né? Eu vivi várias baterias que eu me senti completamente, como assim? Eu vendo o cara surfar, né? Escutava a nota do cara, surfava a minha onda. Então, tipo assim, tentando radicalizar ao máximo. E, tipo assim, a minha nota às vezes saía igual, um pouco menos, ou um pouquinho maior, mas ajustada, e eu não estava enxergando aquilo. Qual bateria clássica que você lembra, assim? Contra quem? Cara, eu lembro de uma bateria clássica, foi contra o Mick Fanning em Rossegor, que um final de tarde, o mar tinha mais ou menos uns 2 metros, tava muito bom, assim, umas direitas. E, cara, eu lembro que eu tava fazendo muita força para manobrar, eu tava caindo com uma 6.4, tinha um tamanho o mar. Cara, minha perna saía inchada das ondas, assim, cara, tentando fazer as manobras bem fortes e bem na face crítica da onda. E via o Mick, surfando muito bem, mas de uma forma mais redonda, mais catback, mais rasgada. E, tipo assim, eu não tava vendo. Eu falei assim, cara, os caras estão querendo, né? Eles exigem que a gente seja radical, que atinja a parte mais crítica da onda. Eu tô dentro desse critério e vendo o cara, né? Porque você... Passar manteiga. Passando manteiga, mais ou menos isso. Então, assim, cara, aquilo foi me irritando de uma forma que eu já no final só escutava que eu tava precisando de nota. Que eu tava precisando de nota e aquilo ficava na minha cabeça e eu remava cada vez... Eu tava literalmente com muita raiva, cara, muita raiva. E isso do meio da bateria pro final, e aí teve umas trocas de notas, e no final eu peguei uma onda muito boa. Então, assim, a última, porque lá é muito distante, então, assim, não tava escutando 100%, né? Então, para mim, eu tava perdendo. Tava perdendo e realmente estava, né, trocando, né, posição primeiro, segundo. E aí, cara, no final eu achei que eu tinha perdido a bateria e saí, meu irmão, saí da água, meu irmão. Eu, tipo assim, o M. que faz as minhas pranchas, ele tava lá e ele me segurando, calma, calma. Eu falei, não, eu vou subir. Eu já, meu irmão, na escada, já querendo subir, ele me puxando de volta, calma, cara, você ganhou a bateria. Eu não! Até você entender, até entrar no teu ouvido que você tinha ganho, você já tava quase expulso. Aí um momento assim que, tipo, ele tava me... Cara, literalmente. Eu tava, cara, mas eu tava vermelho de raiva. Ainda bem que você não subiu, né, Ed? Pois é, mas assim, é uma situação que, tipo assim, não... É a subjetividade. Então, assim, às vezes o cara, ele mal intencionado ou não, é subjetivo. É o que eu acho... Eu coloquei ali, entendeu? Mesmo que no fundo ele saiba que não, mas ele pode botar. Ele pode julgar o cara num patamar mais baixo, o outro mais alto, e falar assim, não, cara, e discutir com você. Fala, não, mas olha aqui, essa bateria aqui, você vê, aqui os juízes aqui, ó, eles tiveram a nota ficou dentro de um parâmetro, né? Todo mundo mais ou menos julgando, o outro aqui ficou mais alto, e você vai falar o quê? Quando vocês sobem para ver, quando você subia para ver e ia discutir a sua nota, qual era o processo? O que acontecia? Eles analisavam, voltavam, mostravam imagem para vocês? Não, é sempre com o head judge, né? Então, assim, isso é uma coisa até... Eu estava outro dia participando do programa falando exatamente isso, que eu acho que
seria interessante você escutar os juízes num programa, numa mesa redonda, eles discutindo entre eles sobre o julgamento de umas ondas polêmicas, entendeu? Então, assim, parece que os caras são, né, preservados, e eu acho que, eles estão julgando, é o trabalho deles. Então, assim, se eu acho, meu irmão, eu achei que a tua onda não foi boa, né? Eu não consigo entender como a onda do Gabriel Medina agora em Chopo não foi um 10. Não consigo entender. Eu que já fui lá, já surfei, já quase morri lá naquela onda, né, numa situação parecida com aquela ali, ver ele fazendo aquilo ali numa onda da série, extraiu, não vejo. Esperando a mais, o que faltou? O que faltou, entendeu? Então, assim, eu teria curiosidade de entender de um juiz que ele pudesse falar publicamente por que eu dei 9,8. E por que a nota... se aquela nova foi 9,9, eu acho que dificilmente alguma outra onda chegou ao nível passou de 9. Entendeu? Não pode se aproximar. Por quê? Porque aquela onda foi muito no extremo. Entendeu? Então, se você analisar, você olhar... E hoje, cara, antigamente, na minha época, você não tinha os recursos que tem hoje. Eu fui taxado até de maluco. Quando eu falei pro cara, eu falei, meu irmão, por que não tem uma câmera? Por que vocês não têm uma câmera aqui para poder analisar a nota? Eu quero, não, porque aí o ângulo, porque isso, 300 mil desculpas. Falei, cara, são 4 atletas competindo, você não ter a oportunidade de rever uma nota, porque assim... humanamente, às vezes, impossível, né? Você vê outro. Era proibido pensar nisso. Era proibido. Era proibido, eu já discuti com o Head Judge. O cara, me tá achando, você é maluco, o que você... não sei o quê. Eu falei assim, não, cara, eu vejo que é super possível. Por que não é possível? Entendeu? Então, assim, graças a Deus, hoje a gente vê isso tudo acontecendo, né? E essa possibilidade hoje, né? Isso traz um conhecimento, eu acho que, para as pessoas que surfam, né? Para os amantes do surf, em poder criticar. Né? Então, assim, muitas vezes, né, você falando se acontece ou não, hoje a gente observa, a gente vê, né, eu acho que foi nítido o início do ano, a piscina, essas coisas acontecendo, e você conseguir analisar, falar assim, mas espera aí, cara, o cara fez um aéreo com uma rotação completa. O cara ele fez, antes dele chegar na última manobra, ele fez 3 aéreos diferentes. O outro cara surfou bem pra caramba, sem querer dizer que o cara não surfou bem. O cara surfou lindamente. Só que qual foi a variação de manobra que o cara fez? O que dentro... Aí você vê o critério, aí vê o julgamento, aí vê a imagem, tu começa a ligar uma coisa no outro e fala, o que você vai pensar? Será que o futuro do surf... Porque é uma coisa que eu fico pensando sempre que eu fico vendo o campeonato de skate. O campeonato de skate ele tem uma regra pré-definida. O cara está ali, ele vai fazer um tipo de manobra aqui, um outro tipo de manobra lá, ele pode até inovar, mas ele tem... Você vê que ninguém discute nota de skate. Já pensou nisso? Ninguém discute nota de skate. Mas é porque no skate é fixo, né? A piscina mas é isso que eu tô falando, da piscina. Mas com a piscina isso a gente mata. Mas ele está dizendo que já mudou esse ano, que os caras mudaram o padrão de julgamento. Sim. No skate, você não tem discussão sobre julgamento, e até na ginástica olímpica mesmo, você vê, o cara tem que a entrada, ele tem que fazer isso, ou seja, o drop. Se a gente dividir a onda, que mais ou menos, né, era dividido na nossa, porque eu fui juiz, então, né, era mais ou menos dividido, mas se você tivesse uma nota clara para o drop, se o drop é assim, se o drop é de lado, se o drop, a onda tá... uma possibilidade. Se o cara tem que fazer as manobras obrigatórias, tipo a manobra de borda, ele tem que fazer 2 manobras obrigatórias. E depois... uma manobra, como agora os caras falam, de consequência progressiva, ou na onda de consequência, que eu adoro a onda de consequência. Eu acho que é maravilhoso. Onda de consequência. Os caras são inteligentes pra caramba. Aí, se o cara fez uma manobra progressiva, fez isso, aquilo, é finalização, ele caiu, ele tal. Aí você teria um padrão para você acompanhar e não ter tanta discussão. Porque realmente o surf, ele é subjetivo, mas o skate também é. A ginástica também cara. Eu acho que Por mais que ela dê aquele pulinho ali, a perninha ficou mais pra cá, abriu mais pra cá, abriu...
Mas os caras têm um método. Eles conseguem ver quem entende de ginástica, ver nitidamente quanto valeu. Eu acredito você tem alguns, como você falou, né? Você tem algumas exigências, né? Então, vamos dizer, se tratando de chopa, a exigência ali é o tubo. É o tubo, exatamente. Pipeline é tubo. Não adianta você arrebentar a onda de manobra, que foi aí começam as polêmicas. Né? O cara vai dar um aéreo daquele bizarro, e aí? E aí, como é que fica? Tem que ser discutido antes. Exatamente. Então, eu acho que essa análise, né, essa conversa entre juízes, eu acho que é uma das poucas coisas que falta no surf. Né? De como que vamos melhorar o julgamento. Né? Que é esse bate-papo que a gente está tendo aqui. ESP, eu me lembro que na... O Rominho fazia. Tinha umas reuniões entre os surfistas profissionais, era sempre no Havaí. Que era uma união, né? Parece que hoje em dia existia uma coisa bacana que eu acho que estão tentando fazer hoje, que é um curso de juízes, uma situação para poder, eu acho que aqui na CB Surf, se eu não me engano, conversando agora aqui, eu acho que eles estão... animando em fazer, reiniciando esse trabalho, mas eu acho que tem que ser uma coisa mais, mais profissional, mais avançada. Para sair com parâmetros. Exatamente, porque, para fugir um pouco, até mesmo para trazer um pouco mais de seriedade. Credibilidade, obrigado. Para o circuito. É verdade. Entendeu? Porque eu acho que é até brincadeira, né? Você ter a entidade, né, profissional, a WSL, né, ter algumas relacionados como o Garfo SL, né? Os caras pegam o W, muda. Então, eu não gosto de ver um esporte que eu amo, que eu pratiquei, que eu vivi, né, sendo tratado dessa forma. Mas, às vezes, os caras dão essa oportunidade, entendeu? Então, e não fazem nada, né, aparentemente, estamos tentando mudar, galera. A gente está aqui buscando, estamos aqui os juízes. Pro outro lado, uma coisa que me incomodou nas finais, agora não lembro se foi na bateria do Guilherme ou da Tati, tinha um brasileiro jogando. Acho que foi o Guilherme. O Gabriel com o Jake Patterson, né? Com Jack Robinson. Não, Jack Robinson. Aí, cara, tá tudo errado. Volta tudo. Pelo menos tá todo mundo dentro. O Guilherme, o Jack Patterson. Então, um brasileiro contra um australiano, para ficar mais fácil. Um brasileiro contra um australiano, e quem estava jogando na hora era um brasileiro. A gente tinha um brasileiro entre os 5 ali. O que eu digo é o seguinte, ou esse cara tem que ser muito dentro de um padrão, ou então isso vai gerar, poderia gerar... Gente, a gente está falando de uma medalha olímpica. A gente não está falando de um campeonato no meio da barra, que já seria importante, mas uma medalha olímpica. Sim, um brasileiro está jogando... um título mundial, pô. É a mesma coisa que na final de Copa do Mundo, num jogo Brasil-Alemanha, tem um juiz brasileiro. Não existe isso. Geralmente é um cara de fora. Teoricamente. Né? Não é um cara nem da Europa. Mas na ginástica aconteceu isso, né? A chinesa que tirou o terceiro lugar, a juíza chinesa que deu a nota... Teve uma polêmica, né? Exatamente. E por mais que... aqui tem aquela frase, né? Que não basta parecer ser honesto, não basta ser honesto, tem que parecer honesto, né? Então, eu acho que isso é um ponto interessante em que se possa fazer isso acontecer, entendeu? Eu acho que dentro do quadro de juízes seria possível, entendeu? Então, eliminar as chances, né, que já houve até uma polêmica dentro das Olimpíadas, né? Um juiz australiano, Ben Lowe, então, já estava carregando das outras Olimpíadas. Então, e o que foi feito? Essa que é a grande questão. Por que tem tanta polêmica há tantos anos e por que não há uma atitude, né, transparente, pelo menos da busca? Não estou dizendo aqui que eu sou certo ou qual é o caminho, mas pelo menos uma tentativa para que as coisas melhorem, né? Eu acho que vai trazer a credibilidade para o esporte mais,
Né? Então, assim, a gente vê que as pranchas evoluíram, os surfistas estão evoluindo. A transmissão evoluiu. A transmissão, a locução. Né? Hoje você tem transmissão em 3, 4 canais. Não, quanto que a gente tinha isso? Irmão, hoje eu fui dar aula ontem lá em Ponta Negra, tô voltando de carro, pá, que porra, os moleques doidos dentro do carro, porra, meu irmão, aqui não pega a internet. Falei, meu irmão, reclama lá com o satélite lá que não tá mandando porra do sinal, antena, vivo, é claro, pô, esses caras tudo aí, meu irmão, como é que pode ter sombra? Como é que pode ter sombra hoje? A discussão é hoje, Poxa. E aí, meu irmão, a gente dentro do carro, aquela coisa, pegou, não pegou, então acelera o carro. Pra sair daquela... Justamente no momento. E você falou aí de dar aula e você tem a sua escolinha ali em Taquatiara já há bastante tempo. Como é que funciona? Então, assim, logo quando eu parei de competir, né, que eu fui enxergando que os juízes não estavam... Não eram mais teus amigos? Não, amigo eles nunca foram. Mas então, assim, quando eu vi que realmente, assim... apesar de eu achar que eu não estava surfando mal, mas que eles estavam realmente querendo renovação, né? Eu acho que isso acontece um pouco assim, e que os caras eles querem que alguma coisa aconteça, então eles vão meio que tendenciosamente seguindo aquilo ali. Então, quando eu comecei a notar e eu vi que, né, começou junto a dificuldade financeira, acho que foi logo quando teve aquele boom lá da América, que teve realmente o mundo, né, ficou numa situação apertada. Eu falei, cara, não vou voltar lá para trás e começar a botar dinheiro do bolso de novo, acho que a gente tem que ir andando para frente. E, né, graças a Deus em casa, meus pais sempre cobraram muito a questão de estudo, então eu fui vendo que estava chegando o momento de começar a articular outras coisas, e aí comecei a diminuir minhas competições internacionais, comecei a ficar mais dentro do Brasil e, consequentemente, comecei a ter tempo para outras coisas. Fiz faculdade de fisioterapia, me formei. Paralelamente, comecei a dar aula de surf, junto com o meu amigo, meu irmãozão lá de Niterói, Rosenberg. E a gente começou a fazer um trabalho bacana. Primeiramente, pensei na questão de trazer a molecada para competir, mas eu acho que é uma situação muito difícil, porque eu tive uma entrega muito intensa, nunca medi esforço para nada, né? Tipo assim... Eu tinha tudo para não ser surfista. Morava longe da praia, né? Tinha que pegar ônibus para ir, tinha que fazer. Então, assim, tinha que pegar bicicleta para ir nadar, porque eu olhava, via que o Tom Quero, o cara pegava onda de pequenininha e onda até gigante, o que o cara fazia para ter aquele preparo, né? Eu sabia que a natação é importante, né, que tinha todo o preparo e que os caras andavam muito de bicicleta porque tinha a perna forte, então era o caminho que eu tinha. Então eu fazia tudo para que eu conseguisse alcançar aquilo, então nunca medi esforço. Tinha que acordar às 4h30 da manhã, voltar de noite, ficar com a vista queimada, aquilo tudo para mim era tudo lindo, maravilhoso, e estava seguindo adiante. E quando eu me deparei com a molecada, que neguinho, meu corpo mole, meio aquilo, eu falei, cara, não vai dar certo, porque eu vou ter uma vontade, né, e assim, qual é o meu limite para alcançar o que eu quero? Não tem, entendeu? Eu não via dificuldade, né, então eu vi que eu poderia passar, né, para a nova geração a experiência de saúde, de mar, né, a convivência, a importância do esporte, né, em passar a minha experiência, o meu conhecimento com o mar, né, porque a gente, lá em Niterói, eu considero Taquatiara uma das praias mais perigosas do mundo, por conta da quantidade de corrente, é uma praia de tombo, às vezes você está andando na areia, vem a onda, te pega. Eu já vivi várias loucuras lá, assim, de ver e tipo assim, não acreditar que está acontecendo.
Então, de passar essa tranquilidade para os responsáveis, né, que o filho... Do garoto ser pego pela onda e ser levado para dentro do mar, é isso? Na praia, na areia, de estar ali, porque é uma praia de tomba, às vezes, eu vou dar um mergulho. Só que não aí você vai dar o mergulho, aí o mar recua, você vai ali dar o mergulho e quebra uma onda. Quando quebra a onda, aquela profundidade que estava no joelho, passou a estar no peito. E aí, meu irmão, aquele vai e vem de onda, quando você vê, você não tem mais pé, teve que flutuar, a corrente descarregou um pouquinho, já era. Se você não souber o que fazer, você... e acontece com muita, assim, frequentemente. Então, eu comecei a enxergar que eu poderia somar, né, e trazer essa experiência para as pessoas dessa forma. E é muito legal, assim, eu comecei a aprender que, tipo assim, a felicidade do outro me contagia. Legal. Então, eu até mudou um pouco a minha postura dentro d'água, em ceder onda, né? Eu adoro, às vezes. Vai lá, meu irmão. Pô, meu irmão, deixa eu pegar essa. Pô, irmão, o cara acabou de pegar uma, tá bom, vai lá, pode pegar de novo. Tá feliz? Fica aí. Tá. Então, assim, e ver, né, a galera aprendendo, né, tanto uma criancinha quanto, às vezes, uma pessoa mais velha, né, eu tenho alunos que têm mais idade, e você vê aquela conquista, né, aquela superação da pessoa, às vezes não consegue, e de repente, pegou uma onda, conseguiu ficar em pé reto, o cara tá realizado. O que talvez seria uma onda ruim para você, pro cara foi a vida, né? Exatamente. Então, assim, eu comecei a enxergar isso. Eu falei, cara, é tão legal você trazer, né, uma alegria, uma felicidade para as pessoas com uma coisa tão simples. E aquilo me contagiou, é gostoso, eu me sinto realizado de uma certa forma. Lógico que eu sinto falta de viajar, de todo ano estar indo para a Indonésia, de pegar no Havaí e de estar dropando e estar fazendo, mas assim, o meu momento agora não está permitindo muito, né, mas... Então eu vou te dar uma dica. Encontrei com ele ontem indo para... Vai voltar só em outubro de Bali. Duca Cavalcante. Duca esteve junto, surf didático. Aí, meu irmão, ele tá indo pelo surf didático. Tá indo eu faço algumas trips. Eu faço algumas trips. É que, assim, a forma que eu trabalho, eu tenho algumas turmas e, assim, depende um pouco muito de mim. Entendi. Entendeu? Então, assim, é muito difícil eu colocar uma outra pessoa, porque, assim, as pessoas me dão crédito, elas confiam no meu trabalho e em mim. Então, quando eu boto uma outra pessoa, por mais que seja treinada por mim, não é a mesma coisa, não tem aquele mesmo olhar, não tem a mesma cobrança, entendeu? Eu cobro mesmo, meu irmão, não tem conversa. Eu, tipo assim, não importa, o importante é eu saber que a pessoa ela tá entendendo o que eu tô falando, né, o porquê eu converso, eu explico por que eu estou cobrando, por que a pessoa tem que remar, por que ela tem que buscar, por que ela tem que olhar na onda, entendeu? Porque o surf, ele é um esporte de liberdade, meu irmão, é individual. Então, e aí você acha que mudou um pouco? O surf é liberdade, é individual, é tudo isso. Mas ao mesmo tempo a gente vê que a nossa geração do surf, a geração mais antiga do surf, você olhava um cara na rua e falava, esse cara é surfista. Hoje em dia, o Gabriel Medina podia ser jogador de futebol, podia ser jogador de handebol, um grande atleta, maravilhoso, mas eu não vejo nele a essência do surf. Ele é um excelente surfista, talvez o melhor do Brasil até hoje. Mas eu não vejo ele com a... Um dos melhores do mundo. Do mundo, Não, do Brasil, com certeza, é um dos melhores do mundo. Não, sim, mas não vejo ele, vamos dizer, como o Ítalo. O Ítalo eu vejo como um surfista de alma. E o Gabriel eu vejo como um atleta. Você acha que o surf está perdendo um pouco a essência do surf? Ou não? Papos filosóficos. Não sei, cara. Eu acho que o surf hoje atingiu, entrou por dentro da casa das pessoas. Né? Literalmente. Então, assim, eu acho que antigamente, né, como você falou, a pessoa era surfista, você já olhava de longe, né? Pô, esse cara pega onda porque ele tem aquele jeitão ali, o cabelo queimado de praia e tal, não sei o quê. E hoje, cara, todo mundo, né? Eu tenho alunos que é desembargador, tem aluno que é juiz, o outro é médico, o outro tem, né, de várias profissões. E o cara, ele experimentou, é apaixonado
pelo aquele, né, o sentimento que mistura um monte de coisa. Então, acho que isso mudou um pouco, né? E assim, eu acho que é mais um pouco da gente enxergar, talvez, na pessoa que ele seja, né, o queimadinho de praia, de repente, que tem o cabelo meio louro. E assim, assim, é difícil, é difícil. Você acha que o surf está entrando por um caminho menos raiz, assim, vamos dizer assim, menos pode ser que esteja mudando um pouco, né, cara? Eu acho que... Mas eu acho que a cultura do surf ali, eu acho que já entrou por dentro da casa de todo mundo, sabe? Eu acho que todo mundo, eu acho que hoje em dia é um pouco surfista. E é verdade que você vai ser presidente da Federação do Surf do Estado do Rio de Janeiro? Foi a última notícia que a gente teve, não, Bianca? Caraca, não foi essa notícia? Ouviu, a notícia em primeira mão, galera. Aqui no Positivo Surf, nosso futuro presidente. Então, eu né, essa história toda de estar envolvido no surf e querer a evolução do esporte, quando a gente ama uma coisa, a gente quer sempre ver, né, igual filho, né? A gente vai ali pequenininho, quer ver, né, virar, né, o melhor possível. E assim, dentro de Niterói, eu sempre me buscaram, né, a minha experiência por conta de estar no circuito mundial e estar somando ali com a associação local. Através disso, né, eu fui presidente da associação lá, da SN, depois né, o falecido Renato, ele, junto com o Guilherminho do Arpoador, fizeram uma chapa para a federação e foram, né, ganharam, né, acho que tentaram a primeira vez, não rolou, na segunda, né, deram credibilidade para eles e os caras transformaram o surf no Rio de Janeiro. Eles fizeram reviver o surf do Rio de Janeiro. Na sequência, o Renato veio a falecer, né, de câncer, infelizmente, mas era um cara que tinha um amor tremendo por fazer acontecer o surf da nova geração, fez um trabalho maravilhoso em Niterói e estava desenhando isso para o estado do Rio novamente, junto com o Guilherminho, que é fenomenal. E aí eu era, nessa época, presidente ou vice-presidente lá na SN. E aí, quando ele veio a falecer, os caras não quiseram desmanchar aquela chapa. Então, eles acharam que deveria manter, né, no caso, o Arpoador em Niterói. E aí foi quando veio o convite. Pô, Guilherme, vamos fazer esse trabalho, dar continuidade. Pô, você é um cara, você, né, tem um histórico e tal. E aí eu falei, caraca, cara, eu não sei, porque é muita responsabilidade, né, cara? Você, né? Você abre mão da tua vida e infelizmente não é remunerado, né? Exatamente. E aí eu tô junto com o Guilherminho nessa já pela, acho que, segunda gestão, né? E assim, graças a Deus, o estado do Rio, cara, tá aí hoje, se eu não me engano, a última etapa fomos campeões do circuito brasileiro de base. Há muito tempo isso não acontecia. Legal. Né, eu de vice-presidente fui como técnico ano passado, ano retrasado. Começou o trabalho de levar que sempre existiu, na verdade. Isso não é nada novo. Né, tinha a época do Caio. Isso, né, lá atrás. Foi muito legal. Eu, né, fui amador e lembro desse trabalho. E fui como técnico e assim, cara, foi muito difícil. Pegar os atletas, cada um falando uma língua, um jeito, uma maneira. Cara, hoje em dia os pais, cara, desculpa os responsáveis, mas às vezes a galera atrapalha muito. Muito. Entendeu? Atrapalha muito. Então, assim, mas quando tudo, se, né? Futebol também, quando se tem assim. um técnico, você discute com o cara, né? O cara é técnico, o cara tá ali, o cara ele tá tendo uma visão, às vezes o seu olhar pode até ajudar, pode vir a somar, mas tem que saber colocar, entendeu? Porque senão você atrapalha, senão você dá uma informação pro atleta e aí vem o pai e fala por cima, aí o cara vai escutar quem? Entendeu? Então, assim, é uma situação, né, que dentro de alguns, no ISA, conversando com o técnico do Rio de Janeiro agora, o Leandrinho, Leandro Bastos, ele falou, cara, não sei se ele trabalhou junto da Alemanha. Ele foi técnico do ele ISA da Alemanha. Da Alemanha, meu irmão, não tem nem pai
Nem entra, vai treinar aqui, meu irmão, olha só, distante, não tem, nem tem contato. Entendeu? Então, assim, é muito importante. Por quê? Porque você diminui esse tipo de trabalho. Não quer dizer que o pai não possa chegar e falar, pô, meu irmão, olha só, meu filho, ele de repente funciona de uma outra forma. Vai entregar uma maneira melhor para você ajudar, vai somar. Né? E não, às vezes, o cara tem, né, essa intenção de ajudar e acaba atrapalhando. E isso é muito ruim, entendeu? Então, assim, eu tive essa convivência, né, inicial, né, tentei, assim, foi muito, cara, muito difícil, tá? Porque você começar a agrupar toda a galera e, tipo assim, não tem recurso para fazer isso, porque assim, quando você tem um recurso, uma ajuda financeira, vai mesmo, olha só, brother, a federação tá bancando aqui, beleza? Estamos aqui, teu uniforme tá aqui, a gente tem aqui, a inscrição tá paga, tua ida tá paga, tá tudo certo, meu irmão, vem cá, se não for, vai perder. Aí o cara, opa, não posso dar mole, né? Tô sem patrocínio, pô, vou ficar, como é que vai ser, né? Então, quando isso acontece, você tem um poder maior. Quando não tem, você tem que, pô, irmão, é importante, tarará, parará, parará. O cara tá com a cabeça lá, sei lá onde, TikTok, esse maluco tá aqui, porra, falando que ele acha que competiu e sabe de alguma coisa. Tem aqueles questionamentos que é natural de um adolescente. Né? Como a gente questionava. Um dia eu já questionei. Eu, na verdade, eu aprendi a escutar cedo. Porque eu falei assim, cara, ou eu aprendo com os mais velhos, com as pessoas mais experientes, ou eu vou aprender com a vida. Então posso até questionar o que o cara tá falando para mim ali, mas eu vou escutar. Eu vou olhar, vou escutar, vou pensar, e aí eu vou, né, de acordo. E hoje em dia é um pouco difícil, porque os moleques, meu irmão, neguinho, você vai no médico, você já sabe o que você tem, né? Exatamente. Pô, meu irmão, eu já tenho isso e tal, não sei o que, vi que, pô, de repente eu... Doutor Google já me falou, né? E agora eu vou te colocar, então, só pra gente terminar, por causa da sua hora, Erdi, na outra posição, como tio de um surfista que futuramente está na elite do surf mundial, do Matheus. Eu imagino... Eu brinco com ele. Brigo. Então, aí eu te ponho na outra posição. No bom sentido. Que aí você entra no papel de família ali, do tipo, cara, eu sei o caminho, vem aqui. Então... Quem é o técnico dele? Ele tá fazendo um trabalho hoje com o Leandro Dória. Você não pode nem conversar, né? Só o Leandro briga contigo. Cara, na verdade, eu tenho consciência, eu jamais vou me intrometer. Se eu tiver que falar alguma coisa, eu vou pro Leandro e falo alguma coisa, né? Apesar de o Leandro, pô, ser conhecido meu, ele foi contemporâneo do meu irmão nas competições. Não sei se eu cheguei a competir com ele ou não. Mas, assim, é um cara super capacitado, pô, né, a gente vê aí, a maioria dos atletas aí hoje que estão tendo bons resultados fazem um tipo de trabalho com ele, né, e o Matheus, ele, assim, cara, super capaz, né, eu vejo, eu cheguei a fazer uma viagem com ele lá em 2017, na Austrália, fui como responsável e coach. Fiz um trabalho legal com ele, mas vi que assim é um pouco difícil pela proximidade, por ser tio, padrinho, né? Tem uma emoção maior e enxergar, né? De saber, né? Como você falou, né? Saber o caminho. Mas assim, a pessoa que está do outro lado, ele tem que acreditar, ele tem que absorver aquilo, né? Ele tem que olhar, né, para a pessoa que está junto com ele e falar assim, não, pô, eu tenho que... O que esse cara está falando? Né? Ele está falando alguma coisa, eu vou tentar, né? Então eu acho que hoje ele está mais maduro para esse tipo de trabalho, né? Ele consegue enxergar um pouco mais. Eu acho que ele amadureceu muito. O Matheus sempre foi um moleque que foi conquistando o espaço dele um pouco por ele mesmo, né? De acordo aí com a evolução dele, né? De vida e de surf. Só que chega um determinado momento que, cara, o surf tá muito profissional hoje em dia, né, cara? Então,
você conseguir analisar e ver tantos detalhes, né? Quanto mais rápido você chegar nisso, mais rápido você vai atingir o teu objetivo. Tá com quantos anos, Matheus? Tá com 23, vai fazer 24, ou fez 24. Já até me perdi. Bom, para mim ele ainda é um moleque, ainda o gurizinho lá, que a gente sempre olha, né? Que a gente tem muito carinho. E eu vejo ele, assim, um dos caras que mais tem potencial, né, para estar representando, para estar levantando a bandeira brasileira aí junto dessa garotada que está chegando. É até assim, a gente está vendo aí hoje no circuito, no Challenge, né? Hoje é Challenge, né? O Qualifying. O WSL na nossa... WSL o WCT. Não, o WQS. WQS, exato. É o Qualifying, né? Continua sendo a qualificação, né? E vendo uma galera que já foi dentro do WCT, do WT, e está retornando hoje, né? Excelentes surfistas, os caras estão se redescobrindo, os caras estão rejuvenescendo, fazendo, né, uma nova maneira de surfar ali, de conquistar as notas. E você vê alguns talentos, né, que já poderia estar, eu acho que o Matheus já poderia estar aí pelo menos aí uns 5 anos já dentro do circuito. Sério? Porque se você parar para pensar, ele já teve 2 grandes resultados dentro do WT e mostrou isso para ele mesmo. Só que aquele negócio, para você chegar lá e ficar, né? Meu irmão, todo mundo tem que carregar a sua cruz. Entendeu? Mola Man lá de Niterói, lá, ele falava muito, meu irmão, todo mundo tem que carregar a sua cruz. Não importa o peso que ela seja, cada um tem a sua. Meu irmão, bota no ombro. Eu sempre lembro disso, que eu era muito criança, ele era amigo do meu irmão mais velho, e eu, escutava ele falando isso, assim, meio maluco pra caralho, carregar a cruz, o caramba. Depois, mais na frente, eu fui entender. Entendeu? Que cada um tem o seu caminho, as suas dificuldades, e, cara, e você tem que persistir naquilo ali e trabalhar para passar por cima das dificuldades, tem que se superar o tempo inteiro. E o surf, né, meu irmão? O funil tá, cara, todo mundo, você vai aonde você vai, você vê neguinho surfando muito. Cara, você vai no Nordeste, você fala, caraca, meu irmão, quem é aquilo ali? Você vai no Sul, você vai aqui no Rio, onde você vai, você vê neguinho surfando muito. Vai em São Paulo, caraca, é muito nego bom, cara. O circuito brasileiro hoje, aliás, sempre foi. Mas hoje, você vê, um tempo atrás aí, teve um garoto lá do Pará, eu acho, se eu não me engano, que veio, correu o campeonato sem prancha, pegou uma prancha emprestada, fez final com o filho do Fabinho, com o Ian, ganhou o campeonato, o cara com a prancha emprestada, que é um exemplo melhor do que esse. Entendeu? Onde vai estar o futuro campeão olímpico? Pode estar em qualquer lugar. É isso, temos de agradecer, porque a gente prazerzaço. Mais uma vez, esse cara aqui é... Te entrevistar se tiver alguém para poder escrever um pouquinho da história... Aí, Chantilly, mais uma missão para você. Mais uma missão, tá ferrado. Muito maneiro. Bianca, obrigado pelo convite. Valeu. Sempre junto, sempre bom. Aloha.